O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Então veja um gráfico aqui de barras, né? Eu tenho 2 meses, setembro e outubro. Então, antes, olha, de analisar todas as informações, eu vou dar uma geral no gráfico. 2 meses, setembro e outubro. Aqui você tem ele separado por percentual, né? Então, aqui é 20 mais 20, né? Porque é dividido por 5. 20% cada parcela. Aqui eu tenho também 20, 20, 20. A parte cinza é flagrante. A parte preta é com mandado. Veja que aqui tem mais mandado. Veja, se aqui é 20, a metade é 10. Então, no 70% aqui, eu teria 10, mais outra metade, 15, vai, né? 10 aqui, aqui 5. Então, em setembro eu tenho 15% de flagrante e 25% de mandado. Só para a gente começar a trabalhar. Mas essa questão é uma tremenda pegadinha. Vamos lá. Vou pular o A. O que diz o B? O número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante de outubro. Então, ele está se relacionando com prisões em flagrante. Prisões em flagrante, área cinza. Ele me fala que setembro foi menor que o número de prisões em flagrantes de outubro. Olha, prisões em flagrante em setembro, no gráfico, fala que foi menor em termos de percentual. Veja, aqui não tem nenhum número. Aqui eu tenho, e essa é a grande pegadinha, percentual. Então ele está falando o número de prisões em flagrante. Só que eu não sei quanto tem aqui. Se aqui eu tivesse em setembro, por exemplo, olha, setembro ele fala que foi menor. Olhando no gráfico, o percentual é menor. Mas aqui se eu tivesse, sei lá, 100 prisões e aqui eu tivesse 1000, não seria menor, né? Pelo gráfico está aqui, seria 1000, se tivesse 1000 aqui, seria quanto de prisão em flagrante? 20, 40, 60, 75, seria 750. Ao passo que aqui, se eu tivesse 100, seria 80, que é 20, 40, 60, 80% do 100. De 80. Porque não é o mesmo valor. É isso que vocês precisam entender. Se ele falasse que aqui fosse 100 prisões e aqui 100 prisões, ou 1000 prisões e 1000 prisões, aí eu ia me basear no percentual. Eu só tenho o percentual, mas eu não sei de quanto. Dessa forma, 75, aqui ó, no caso, 75% de 1000 é maior do que 80% de 100. Então, é o percentual, não é a quantidade. Portanto, o número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões. O gráfico de percentual não consegue me falar isso.
tá? O gráfico de percentual, nesse caso, como as prisões, o número de prisões eu não tenho, ele só consegue falar o percentual dele com ele mesmo. Se eu fizer uma comparação, por exemplo, de número de prisões em flagrante comandado de outubro contra, né? Outubro contra flagrante mandado, aí sim. Então, número de prisões, nada a ver. Mesma coisa, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões comandado em setembro. Não tem nada a ver isso, né? Porque, olha, vamos analisar a questão C. Setembro, quantos flagrantes tiveram em termos percentuais? Flagrante, olha, setembro teve 75% de flagrante contra 25% de mandado. Então, 125 não tem nada a ver. D. O número de prisões com mandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões com mandado feita em outubro. Então, olha, setembro ele fez 70%, 75% dele mesmo, de setembro. Não posso comparar novamente setembro com outubro, porque eu não sei os valores. O número total de prisões, falou o número total de prisões e comparou um mês com o outro, não dá para eu saber. O que ele diz aqui? Que o número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número de total de prisões feitas em outubro. Como é que eu vou responder isso? Eu não tenho os valores. Também está errada. Por que a A está certa? Em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Então, ele está comparando o próprio mês. Então, vamos lá. Outubro, ele fala que correspondeu a 25%. Vamos olhar outubro. Olha, número de prisões. Quem foi maior aqui? O número de prisões em flagrante foi maior que o número de prisões com mandado. Se eu chutar um número aqui, 100, por hipótese, se fosse 100 em outubro no total, quantas prisões em flagrante eu teria? Teria 20, 40, 60, 80. E quantas prisões eu teria comandado? 20. Então, o que ele diz aqui? O número de prisões com mandado correspondeu a 25 do número de inflagrantes. Veja, se fosse 100 prisões flagrante, você teria quanto? 80. E mandado 20. Qual que é a relação entre eles, né? Entre mandado com flagrante. A relação é fazer uma divisão. Então, veja. Eu teria mandado primeiro, seria 20. A resposta do exercício, 20. Se fosse 100. Dividido por 80. 20 dividido por 80. Vamos no rascunho. 20 dividido por 80. Corto os zeros. 2 dá para dividir por 8? Não dá. Olha mais um zero. 0, 20 por 8 costuma dar 2. 2 vezes 8, 16. Para chegar no 20, 4. Abaixa o zero. 40 dividido por 8, 5.
5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Olha aqui, ó. 0,25 é 25%. Portanto, resposta A de alfa. Qual é a pegadinha? Número de prisões, comparando um com o outro, não posso fazer, a menos que teria sido o mesmo número de prisões entre os meses. Ah, eu consegui, porque ele comparou outubro com outubro mesmo. Né? Aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 20. Sempre eu considero 100, né? Porque para chutar um valor fica mais fácil de fazer. E aí a resposta ficou 20 por 80. Por que 20 por 80? O 20 é mandado. E a relação que ele pede aqui é mandado por flagrante. É isso.